No mês de abril do ano passado, nós trabalhamos o livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 até o verso 21, onde nós trabalhamos a igreja de Laodiceia. Quando o pastor Joel colocou o cronograma de quem iria pregar, eu comecei a orar e perguntar para Deus o que eu pregaria para a nossa igreja. E Deus colocou no meu coração também um texto de Apocalipse. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Nós leremos 2 textos essa noite. Primeiro capítulo que nós iremos ler, Apocalipse capítulo 1, verso 9 até o verso 13. E depois leremos Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 9 até o verso 13. Eu quero pedir que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, os irmãos possam deixar a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta, dizendo: O que vês? Escreve um livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Agora Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste às provas os que si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela sempre passou por dificuldades desde a sua existência. Quando Jesus ele termina o seu ministério ali em Atos capítulo 1, verso 8, ele dá a seguinte ordem para os seus apóstolos: Ide e pregai o evangelho na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas naqueles confins da terra que nós vamos encontrar aquela conjectura que viviam os discípulos, nós vamos perceber que a igreja do primeiro século, ela vivia sob o regime do Império Romano. E o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecida naquela ocasião. Mas e então começa a se pregar o evangelho que somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Jesus Cristo dá a vida eterna. E então no ano 54 da era cristã, sob o Império Romano, um homem chamado Nero. Provavelmente um dos imperadores mais sanguinários da era cristã. Mas em 64 depois de Cristo, da era cristã, o imperador Nero, ele, segundo os melhores historiadores, eles dirão que ele queria uma Roma melhor, uma Roma mais robusta. E ele então coloca fogo sobre toda a Roma. E todos aqueles 14 bairros que Roma pegou fogo, somente 4 continuaram intactos, que eram bairros praticamente que estavam ali, que eram
judeus e cristãos. E então aquilo forma um álibi para que Nero dissesse que o fogo que ocorreu em Roma ocorreu em Roma por causa dos cristãos. E então ele começa uma perseguição severa e marcante sobre os cristãos. De maneira que os melhores historiadores dirão que faltou madeira em Roma para crucificar cristão. Faltou madeira em Roma para que colocasse os crentes daquela época de tocha para que iluminassem Roma. E então Nero é deposto em 68 depois de Cristo, ele é deposto do cargo e ele se mata. E outros homens tomam a dianteira e se torna imperador. Mas em 81 depois de Cristo, sobe ao poder um homem chamado Vespasiano. E ele é conhecido na história como Nero 2.0. Era um homem que ele começa também a perseguir cristão, matar um monte de cristão. E naquela época nós já sabemos que todos os apóstolos haviam sido mortos pelo viés do martírio. E somente um estava vivo. O seu nome, apóstolo João. E então Vespasiano fica sabendo que aquele homem que estava vivo foi jogado no tacho de óleo fervendo e não morreu. Ele pega aquele homem de Deus e coloca na ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, que era colocado os maiores prisioneiros do Império Romano, para morrer, ele tem a visão. E na visão que ele tem 7 candeeiros de ouro, que representa as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Jesus começa a passear no meio das 7 igrejas. E das 7 igrejas, 4 ele vai ter o seguinte diagnóstico: elogios e censuras. 2 igrejas ele vai falar, ele não vai ter censura nenhuma, só elogio. Mas somente uma igreja não vai ter nenhum elogio, somente censura. Qual igreja era essa? Laodiceia. Mas nós, quando vamos trabalhar essa noite, é a igreja de Éfeso. E é muito interessante nós nos atermos à igreja de Éfeso, porque se nós observarmos a igreja de Éfeso, nós vamos pensar o seguinte: talvez esta igreja não tinha problema. Por causa de quê, pastor Felipe? Por causa da sua liderança. Pastor titular da igreja de Éfeso, apóstolo João, o apóstolo do amor. Pastor auxiliar da igreja de Éfeso, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Se nós vamos observar essa liderança, talvez nós vamos pensar o seguinte: esta igreja talvez não recebeu nenhuma censura, somente elogio. Só que nós vamos perceber que Jesus ele anda na igreja de Éfeso e ele também vai fazer elogios, assim como também fará censuras. O que eu acho interessante na vida de Jesus é que ele é o Senhor da igreja, ele que é o dono da igreja, ele não tem opiniões sobre a sua igreja. Ele tem diagnóstico. Ele olha para a igreja de Esmirna, que se julgava uma igreja pobre, e ele fala: não, vocês são ricos. Ele olha para a igreja de Filadélfia, que se julgava uma igreja fraca, e Jesus fala: não, vocês são fortes. Ele olha para a igreja de Laodiceia, que se julgava rica, capaz, e que tinha tudo, e que se enxergava bem, que tinha as melhores vestes. Jesus vira para o Laodiceia e fala: não, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus tem um diagnóstico. E isso é muito interessante, que faz com que eu e você pensemos o seguinte: o importante não é o que eu e você pensemos ao nosso respeito. O importante não é o que o seu próximo pensa ao seu respeito. O mais importante é o que Deus pensa ao seu respeito. E ele tem um diagnóstico. E ele anda pelas 7 igrejas e ele olha para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma das maiores igrejas da Ásia Menor. Era um centro comercial, um local que era adorado Afrodite e também a deusa Diana. E é muito interessante nós observarmos a igreja de Éfeso por causa da seguinte coisa: a primeira coisa que Jesus faz é elogiar a igreja de Éfeso.
Maravilhosa coisa é, meus amados irmãos e irmãs, receber elogios, ainda mais sendo de Jesus. Olha comigo, por gentileza, o verso 2 de Apocalipse capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e se achastes mentirosos. Jesus olha para a igreja de Éfeso e ele vai achar ali trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja perseguida pelo Império Romano. Jesus olha para a igreja e fala o seguinte: olha só, vocês estão no caminho certo. Olha só, as pessoas estão perseguindo vocês, mas vocês não desanimam do trabalho. Vocês continuam trabalhando. Vocês continuam seguindo firme. Vocês estão ali não deixando esmorecer. Vocês continuam discipulando. Vocês continuam pregando o evangelho. Vocês continuam pregando uma vida de santidade. Glória a Deus por isso. Outro elogio que Jesus vai fazer, ainda na parte A, é a perseverança. Apesar da oposição que havia na igreja de Éfeso, Jesus vai elogiar a perseverança. Sabe por quê? Porque eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram jogados no óleo, alguns eram presos e enviados ao Coliseu para que fossem mortos por leões, por bois, por tigres. Eles ainda assim perseveravam no caminho do Senhor. E nós, em pleno século 21, muitas vezes na primeira dificuldade, deixamos a Deus. Muitas vezes na primeira dificuldade começamos a reclamar de Deus. Muitas vezes na primeira adversidade colocamos a culpa em Deus. E isso não é perseverar. Perseverar mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo com você. Você crê que Ele está contigo, você vai continuar com Ele até o fim da sua vida. E os efesianos continuavam, eles perseveravam no caminho do Senhor. Estamos sendo perseguidos? Sim, mas eu vou continuar perseverando no caminho do Senhor. Eu estou sendo maltratado? Sim, mas eu vou perseverar no caminho do Senhor. As pessoas estão nos chicoteando, nos lançando nas prisões, falando mal de nós? Sim, mas eu vou continuar perseverando no caminho do Senhor. Outra coisa, outro elogio que Jesus faz para eles: e não podem suportar homens maus, e que puseste às provas o que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que coisa interessante. Homens maus tem dentro da igreja, sim ou não? Sim. Quem fala isso é o próprio Jesus Cristo. Porque no mesma seara nós vamos encontrar joio e trigo. Numa mesma seara. E Jesus fala o seguinte: não, deixa que cresçam os dois. O joio, quando crescer, nós vamos arrancar e jogar no fogo. Mas o trigo, nós vamos conseguir fazer outras coisas. Homens maus chegavam na igreja de Éfeso ensinando falsas doutrinas, como era o caso dos nicolaítas. Talvez você já ouviu uma frase dizendo o seguinte: se isso te faz feliz, faça. Talvez você já ouviu outra frase: siga o que diz o seu coração. Isso não é do século 20, isso não é do século 21. Isso é dos nicolaítas. Essa é dos nicolaítas, que eles diziam o seguinte: olha só, entregue-se às paixões. Porque afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar em toda a justiça. Perdão, apóstolo João. E isso nós sabemos que é uma heresia. E os efesianos colocavam eles à prova e falavam: isso que você está dizendo é heresia, não é o que o apóstolo João ensinou para nós. Não é o que o Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, ensinou para nós. Heresia. Você é um falso mestre. Entravam na igreja de Éfeso pessoas que se diziam apóstolos. Será que nós temos hoje pessoas que se dizem apóstolos, mas não são? Porque para ser apóstolo, segundo a Bíblia, você precisa ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Você precisa ser discipulado pelo próprio Cristo, como foi os 11 discípulos e o apóstolo Paulo.
E terceiro, os discípulos precisam concordar que você é apóstolo, porque a palavra apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Você não fica em um local fixo. É o Espírito Santo de Deus que te envia para vários locais a fim de que você pregue o Evangelho. Falsos apóstolos entravam na igreja de Éfeso e os efesianos falavam: vocês não são apóstolos. Todos já morreram, somente João está vivo. João é o nosso apóstolo, vocês não são. Eles colocavam à prova e falavam: vocês são mentirosos. Vocês não são homens de Deus. E sabe que isso me choca? Porque eu fico imaginando se em nosso Brasil varonil, se nós vemos homens pregando heresia dentro das nossas igrejas, e muitas vezes nós falamos: isso é heresia, isso não vem de Deus. Muitas pessoas concordam com a heresia e dizem o seguinte: tome cuidado, porque somente Deus pode julgar. Aí eu te faço a seguinte pergunta, como diz Isa W. Tozer: isso não te espanta? Isso não te traz medo? Porque se uma pessoa nos julga, nós temos alguém para recorrer. Aqui no nosso Brasil, se você vai ser julgado, você tem um advogado para recorrer. Mas se Deus dá uma sentença a você, a quem você pode recorrer? Nós devemos pensar nessas coisas. E os efesianos não deixavam isso acontecer dentro da igreja. E talvez com esse diagnóstico a gente pensa: Felipe, qual era o problema da igreja de Éfeso então? Eles tinham doutrina? Sim. Eles tinham pessoas que reprovavam falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos? Sim. Mas eles terão uma censura. Olha comigo o verso 4. A censura que Jesus faz para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não é que os efesianos deixaram, é que os efesianos, eles abandonaram o primeiro amor. Eles tinham liturgia, eles tinham culto, eles tinham palavra de Deus, eles tinham discipulado. Uma igreja que era pastoreada pelo apóstolo do amor, apóstolo João, era uma igreja que abandonou o primeiro amor. Mas afinal de contas, o que é o primeiro amor que o apóstolo João está dizendo? É o seguinte: é aquele amor fervoroso, é aquele amor que nós temos quando entregamos a vida a Jesus, como nós cremos em Jesus como o único suficiente Salvador, e nós falamos: é quarta-feira, é culto de oração, eu vou. É retiro da igreja, eu quero trabalhar, eu vou. Faremos culto do lar essa manhã, vou participar. Vai ter culto do lar na minha casa à noite, eu vou participar também. Não importa se eu estou triste ou estou alegre. Não importa se eu sou pobre ou se eu sou rico. Eu vou adorar ao Senhor. Isso é o primeiro amor. O primeiro amor é aquela pessoa que tem um envolvimento tão grande com o reino que ela não faz nada sem antes consultar a Deus. 1 Crônicas capítulo 14, verso 10, irá dizer que Davi, antes de suas guerras, ele consultava ao Senhor. É muito interessante, note-se que a igreja de Éfeso recebe a censura de que eles abandonaram o primeiro amor por causa de alguns elementos. Primeiro, começaram a tratar as coisas de Deus de maneira mecânica. Como assim, Felipe? Aconteciam os cultos, eles iam, participavam dos cultos, participavam dos momentos de oração, mas era de uma forma mecânica. Não tinha amor, fazia aquilo por obrigação, como se fosse bater o cartão numa empresa, onde você entra, faz o seu trabalho e depois vai embora, e começa a fazer outras coisas. A censura que a igreja de Éfeso recebe não é por falsas doutrinas. A censura que a igreja de Éfeso recebe não é por falsos mestres. A censura que a igreja de Éfeso recebe não é por falsos apóstolos. A censura que a igreja de Éfeso recebe é porque eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o amor do próprio Deus.
Isso trouxe uma reflexão para mim e para você nessa noite. Se Jesus começa a passear na Igreja Batista da Glória, Ele começa a ver a minha vida e a sua vida. Será que nós teremos essa censura? Vocês abandonaram o primeiro amor? Vocês estão fazendo as minhas coisas de maneira mecânica. Quer ver um exemplo? Muitas igrejas do nosso Brasil não possuem mais escola bíblica dominical. Eu já preguei em igrejas que eu lecionei a escola bíblica dominical à noite, às 18 horas. E o culto era às 19h30, porque de manhã ninguém vai. Eu já preguei em igrejas no culto de manhã e à noite, que não tem escola bíblica dominical. Eu já preguei em igrejas em cultos de oração, que a igreja tinha 1.300 membros, mas o culto de oração tinha 50 pessoas. O amor a Deus as pessoas estão colocando de lado. E muitas vezes nós arrotamos dos dizeres que nós vemos de Jesus, onde Ele diz, amai a Deus acima de todas as coisas. E nós falamos, eu amo a Deus, mas nas nossas obras não mostra isso. É só você ver a sua vida. Qual o local que Deus está na sua vida? Ao primeiro lugar de fato? Ou será o seu emprego que acompanha o seu coração? Ou será o dinheiro o dono do seu coração? Ou será outras coisas que você tem que ocupam o seu coração? A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Olha que coisa interessante, note-se que pessoas que quando entram na igreja, note-se que pessoas que entram na igreja, entregam a vida a Jesus, e quer participar das coisas do reino, e quer participar do círculo de oração, e quer ajudar o pastor, e quer levar até água para o pastor, e quer fazer um monte de coisa, quer participar de um monte de ministério. Nós olhamos para aquilo e fala, o irmão, a irmã está no primeiro amor, logo, logo isso passa. Tomemos cuidado com isso, porque a censura da igreja de Éfeso é que eles abandonaram o primeiro amor. E se eu olho para o irmão e está fazendo tudo isso, isso deveria ser motivo de alegria para mim e para você. E perguntar para o irmão, o que é que você faz para ter essa alegria? O que é que você faz para ter esse amor? O que é que você faz para ter esse envolvimento com a causa do reino de Deus? Onde é que está a sua alegria? Onde é que está o seu amor? Por que você está fazendo tal coisa sem esperar nada em troca? Como é que isso é possível? Mas se nós dizemos, se nós pensamos, ele está no primeiro amor, ela está no primeiro amor, eu já fui assim, provavelmente você abandonou o primeiro amor. E essa censura é para você. Você abandonou o primeiro amor. Você não ama a Deus como você amava antigamente. Quer ver um exemplo? Olha a maneira que você lia a Bíblia e orava quando você era criança. Olha a maneira que você lia a Bíblia e orava quando você era adolescente. Olha a maneira, o fervor que você adorava a Deus. Você ia limpar a sua casa ouvindo louvores. Você orava por todas as pessoas que procuravam você. Você tinha na sua casa, no seu quarto, caderno de oração, onde você anotava o nome das pessoas. E hoje você não faz mais. Existem pessoas que não trabalham mais no reino de Deus, não é porque não querem. É porque elas esperam um prato de reconhecimento. É porque nós esperamos muitas vezes trabalhar no reino de Deus e uma pessoa nos abraçar e falar o seguinte: o seu trabalho é tão bom, o seu trabalho é maravilhoso, o seu trabalho é digno de louvor. Olha, se você está no ministério, ninguém faz o que você faz. Se nós estamos no ministério esperando um prato de reconhecimento, se nós estamos no ministério e não trabalhamos com amor, isso chegou o momento de nós refletirmos e pensarmos, será que não está na hora de eu me voltar para o Senhor? Porque olha o que diz aqui o verso 5 de Apocalipse capítulo 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. A mesma palavra que Jesus vai dizer para a igreja de Sardes, a mesma palavra que Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia, é a mesma palavra que ele vai dizer quando ele andava nas regiões de Zebulon e Naftali, em Mateus capítulo 4, verso 15. Arrependa-te.
E ele continua. E volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Éfeso, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Éfeso, vocês estão sendo luz onde vocês estão. As pessoas estão olhando para você e vendo que vocês são referências. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas olha só, se vocês se arrependerem, vocês continuarão sendo luz. Mas se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. Se você for em Éfeso, na Turquia, e você perguntar lá qualquer arqueólogo e qualquer pessoa, historiador, guia turístico que estiver lá, falar o seguinte: onde era a igreja de Éfeso? Ele vai te levar a um certo local. E lá você vai encontrar somente ruínas de uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Mas por que, Filipe, eles abandonaram o primeiro amor? Está aqui no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 igrejas, Jesus vai terminar com a mesma palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai falar isso para Éfeso, ele vai falar isso para Esmina, ele vai falar isso para Pérgamo, ele vai falar isso para Tiatira, ele vai falar isso para Sardes, ele vai falar isso para Filadélfia, ele vai falar isso para Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se nós não voltarmos o nosso ouvido, os nossos ouvidos, melhor dizendo, para o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós nesta noite, acontecerá com a nossa igreja o mesmo que aconteceu com as 7 igrejas. Se você passear pela Ásia Menor e for por essas 7 igrejas, haverá uma coisa em comum: somente ruínas. Porque nenhuma das 7 igrejas deram ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus disse a elas. A igreja de Laodiceia era rica, mas para Deus era pobre. Eles tinham de si mesmo o melhor diagnóstico. A igreja de Sardes se gloriava por ser uma igreja avivada. Talvez chamaríamos a igreja de Sardes de ser uma igreja do reteté. Mas hoje só tem ruínas naquela igreja. A igreja de Esmina, que se julgava uma igreja pobre, ela era rica. Com o tempo se acomodaram. Se tornou uma igreja pobre também para com Deus. E por fim se terminou em ruínas. Todas as 7 igrejas. Nós precisamos avaliar e começar a pensar: será que eu abandonei o primeiro amor? Será que você essa noite tem tratado das coisas de Deus de forma mecânica? Você lê a Bíblia, você ora, mas você vai embora de sua casa tendo as mesmas atitudes? O seu casamento é um casamento santo? O seu celular é um celular santificado? O seu namoro é um namoro santo? A maneira que você enxerga as coisas é vestida de santidade. O amor que você diz a Deus: Deus, eu te amo, de fato é verdade. Eu costumo dizer que o amor de Deus é aquele amor que muitas vezes dizemos para nossas mães, ou quando você era criança, ou talvez você disse para os seus avós: eu te amo, mas você não lava uma louça, mas você não tem a capacidade de arrumar o seu quarto, você não demonstra amor coisa nenhuma. A pessoa vai acreditar no seu amor? E para com Deus, você diz que ama a Deus, mas você não obedece os mandamentos de Deus. Você não tem alegria em ler a Bíblia. Você não tem alegria em orar. Você é uma pessoa hipócrita. Você é uma pessoa que quer transmitir santidade, mas a sua veste é de iniquidade. Você não ama a Deus, e muito menos a seu próximo. Porque muitas vezes temos a visão de ajudar nosso próximo para lá na frente cobrar dele. Eu te ajudei lá atrás, hoje é a sua vez de me ajudar. E se a pessoa não ajuda, muitas vezes jogamos na cara da pessoa. Isso não é amor. O amor que o apóstolo João está falando aqui, que nós devemos voltar às obras que nós caímos, é um amor sincero. É um amor que eu ajudo a pessoa com a mão direita e não espero receber nada em troca com a mão esquerda. É um amor que eu diz: eu te amo, pode chorar no meu ombro. É um amor que eu digo: eu te amo, vamos arrumar a casa juntos? Amém, igreja?
É um amor que você, querido marido, fala para sua esposa: eu te amo, eu vou para a cozinha hoje. Tome posse, irmã. É um amor que você está namorando, você, querido homem, está namorando e diz para sua namorada: hoje nós vamos ler a Bíblia e orar, porque o nosso namoro precisa ser um amor vestido de santidade. É um homem que é sacerdote da sua casa e ama a sua esposa e faz culto do lar. Certamente, certa vez eu preguei na igreja, eu falei que nós precisamos ter amor a Deus, ter fervor na busca de Deus. E eu falei com um homem que me procurou e ele disse: Felipe, como é que eu posso ter a minha casa mais próxima de Deus? Como é que eu posso ter os meus filhos mais perto de Deus? Eu falei com ele: seja um homem de Deus. Faça culto no lar. Vai ser uma bênção. Ele olhou para mim e disse: Felipe, tem outra coisa não, o culto no lar parece tão antiquado. E tem muitos homens em pleno século 21, 5 de janeiro, que têm esse pensamento. Talvez no ano de 2024, dia 31, você fez muitas promessas para Deus. Talvez uma delas: Senhor, vou ler a Bíblia toda. Senhor, irei orar todos os dias. Vou buscar uma vida de santidade. Não adianta você falar se as suas obras não demonstram isso. Isso é falsidade. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é farisaísmo. Nós, como igreja, precisamos colocar as coisas bem às claras, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus de luz e coloca as coisas bem às claras. Se nós vamos hoje na Turquia, nós não encontraremos lá sequer 2% de cristãos. Grande parte da Ásia Menor hoje é tomado por muçulmanos. Hoje, grandes igrejas da Europa são vendidas e transformadas em boates ou mesquitas muçulmanas. Isso tem acontecido na Holanda, isso tem acontecido na Itália, isso tem acontecido na Inglaterra, isso tem acontecido na Escócia, isso tem acontecido na Hungria. Grandes templos, mas não tem ninguém para frequentar. Porque eles abandonaram o primeiro amor e não deram ouvido ao que o Espírito Santo de Deus disse a elas. A cada dia, meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo está falando para mim, Jesus Cristo está falando para você. E o pensamento que eu quero que você tenha esta noite é que o nosso Deus é amor. Como diz 1 João capítulo 4, verso 8. E o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você é que você também ame a Deus. Que não seja da boca para fora. Que você possa se entregar para Deus. Que de fato Deus seja o Senhor da sua vida. Que Ele seja o Senhor da sua vida sentimental. Que Ele seja o Senhor das suas finanças. Que Ele seja o Senhor da sua mente. Que Ele seja o Senhor dos seus olhos. Que Ele seja o Senhor dos seus ouvidos. Que Ele seja o Senhor dos seus lábios. E que você de fato ame a Deus. Deus provou o seu amor para mim e para você, João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como nós provamos que amamos a Deus? Quando nós guardamos e obedecemos aos seus mandamentos. Se nós vamos olhar para a igreja brasileira, aqui Espírito Santo, Vila Velha, mas especificamente do bairro da Glória. Qual o diagnóstico Jesus vai ter da Igreja Batista da Glória? Segundo, qual o diagnóstico Jesus vai ter de você? Será um diagnóstico legal? Será que Jesus vai ter elogios ou também terá censuras? Será que Jesus vai fazer somente elogios? Ou então Jesus não fará elogio nenhum? Somente censuras. Precisamos avaliar nossas vidas no nome de Jesus. Precisamos orar e perguntar ao Senhor: Mestre, será que eu estou sendo como os efesianos? Eu guardo a sã doutrina. Eu quero que a sã doutrina esteja na minha igreja. Eu quero que a sã doutrina esteja na minha casa. Eu tenho condenado os falsos mestres. Eu tenho condenado os falsos apóstolos.
Mas será que eu, Senhor, abandonei o primeiro amor? Será que de fato, Senhor, eu te amo? Será que de fato, Senhor, eu tenho louvado a Ti com alegria, com fervor? Será que de fato eu tenho prestado um culto digno do Seu nome? Que é o melhor e maravilhoso nome, o nome de Jesus. E nós vamos cantar uma música nessa noite. Uma música que é uma música que foi cantada no dia 28 de abril de 2002. Eu tinha 10 anos. Naquela música que diz, tal qual estou, eu precisei me arrepender do meu pecado. Lá na igreja Batista em Boa Vista. Tinha 10 anos de idade. Pastor Paulo Simões pregou um sermão sobre arrependimento. Eu entendi que precisava me arrepender dos meus pecados. Nesta noite você precisa se arrepender de alguma coisa. O que é? Não sei. Talvez você seja um fofoqueiro, pare de fofocar. Talvez você é um adúltero, pare de adulterar. Talvez você tenha roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas, pare de ser um ladrão. Talvez você tenha defraudado alguém, pare de defraudar. Tem alimentado o sentimento que não vai preencher. Talvez você está fazendo muita coisa que não agrada o coração de Deus. E o meu desejo é que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: o que tem em mim que tem me afastado de Deus? O que tem em mim, qual pecado que eu tenho praticado, que está dizendo que eu ainda falta em mim algo que possa dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu quero ter uma vida de santidade.